Bom dia a todo mundo. Semana retrasada, a gente começou motivando esses encontros em torno da bioestatística, mostrando justamente que o grande motivo de se aplicar esse tipo de ciência nas nossas operações básicas e nos nossos fenômenos de interesse, que são os fenômenos médicos e biológicos, é o fato de a natureza que rege a variabilidade desses fenômenos ser uma natureza eminentemente aleatória. Óbvio que a gente consegue, dentro dessa aleatoriedade, às vezes encontrar alguns padrões, mas são padrões que são, entre aspas, genéricos e que não permitem uma repetibilidade tão estrita quanto fenômenos determinísticos, tais como aqueles que a gente estuda na física de segundo grau, embora a física mais moderna também inclua estatística dentro dela, né? Principalmente aquela questão da física quântica, que eles dizem, na verdade, uma partícula não necessariamente está em um determinado lugar, ela tem a probabilidade de estar em um determinado lugar, pode ser que ela esteja em outro também. Ou seja, existe também esse grau de incerteza, inclusive nesses fenômenos que a gente considera como bem comportados. Talvez eles não sejam tão bem comportados assim como a gente vê a grosso modo. Então, por conta dessa natureza aleatória, a gente precisa de uma ciência específica que aborde esse tipo de comportamento. Ela é a tal da estatística. No nosso caso, acabou recebendo esse nome de bioestatística. Então, a gente viu essa motivação toda na semana passada retrasada e, com base nisso, a gente percebeu a necessidade de coletar o máximo de informação possível, ou seja, tentar repetir aquele fenômeno um número de vezes suficientemente grande para que, mesmo que a gente não esgote as formas de comportamento e a distribuição desses comportamentos ao longo de todas essas observações, mas pelo menos a gente tem alguma ideia, a gente poder fazer aquilo que a gente chama de estimativa, a gente tem uma estimação do que realmente acontece no fenômeno como um todo. Para a gente, então, dentro do nosso tipo de raciocínio, a gente poderia especificar o fenômeno maior, aquilo que a gente pode chamar de verdade sobre o fenômeno, como sendo a população de indivíduos de interesse do nosso estudo. População essa que não necessariamente, como a gente falou naquele dia, não necessariamente é a população mundial, não necessariamente a população brasileira, é a população de interesse. Aquele fenômeno que a gente está querendo realmente entender. Só que, mesmo sendo, como acontece na população humana, mesmo sendo uma população finita, um número finito de indivíduos, ainda assim é algo muito enfadonho analisá-los todos. Então a gente restringe a nossa análise a um número menor, a um subconjunto desse grupão chamado população, subconjunto esse que a gente chama de amostra. E a ideia é, vamos descrever o melhor possível a nossa amostra e, com base na descrição da amostra, tentar entender, estender esse entendimento para a população. Né? E, obviamente, isso já nos traz uma ideia de que não necessariamente a gente vai estar certo nessa extensão de conhecimento. De parte, eu não posso me dar o direito de querer acertar plenamente o todo. A partir da amostra, a gente não pode ter a presunção de que a gente vai ter certeza daquilo que vai acontecer na população. Mas, pelo menos, a gente pode tentar buscar aquilo que a gente chamou de ótimo naquele dia, que é tentar minimizar o máximo possível a probabilidade de cometer um erro nessa extensão da amostra para a população. Então, a ideia basicamente é essa. Para que a gente consiga isso, vamos tentar coletar o máximo de informação possível. Óbvio que na maioria dos nossos estudos a gente fica já de antemão limitado com relação ao número de indivíduos que a gente pode analisar. Até existe uma pergunta que às vezes me fazem, né, que realmente deve ser feita antes do estudo, mas que é algo razoavelmente difícil de responder, que é: quantos indivíduos eu preciso analisar para responder aquela minha pergunta? No fundo, filosoficamente falando, para a gente poder responder essa pergunta de quantos indivíduos a gente precisa analisar, é tal como se a gente já tivesse como ter respondido a pergunta do estudo. Ou seja, qual a verdade da população?
Ou seja, entre aspas, o número de indivíduos que a gente precisa estudar para revelar uma verdade depende de qual é essa verdade. Entenderam mais ou menos a ideia? Justamente por conta disso, é meio que um ciclo vicioso. Então a ideia, no fundo, é vamos tentar investigar o máximo possível de indivíduos. E geralmente a gente vai esbarrar numa limitação máxima de ordem prática, não tanto de ordem teórica. E com base naquilo que a gente conseguiu, consegui só 30 indivíduos, será que dá para fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa. Depois a gente, já que isso é imposto para a gente, isso é uma coisa que a gente não tem como contornar, se fosse assim a gente não faria ciência nunca. Já que aquilo não tem como ser contornado, vamos entender depois, pelo menos, qual a limitação que aquele número reduzido de indivíduos nos traz em termos de conclusão acerca da população. Mas alguma coisa a gente consegue fazer. Talvez a probabilidade de errar não seja tão pequena como a gente gostaria. Então a ideia sempre gira em torno dessas considerações. A partir de agora, vamos tentar entender a verdade da população. E aí no finalzinho a gente percebeu algumas formas de sistematizar essa coleta de informações. Então, se eu quero entender algum fenômeno relacionado a uma doença neurológica, não necessariamente só testes neurológicos vão ser importantes. Vai ter que analisar altura, massa, histórico familiar, hábitos alimentares, sedentarismo, coisas que talvez estejam também que influenciem o tipo de fenômeno que a gente está estudando. De todas essas informações, a gente viu que a gente pode pelo menos já classificar o quanto que essas informações, ou como que essas informações são informativas. Qual a forma de informação que cada uma dessas características nos traz. E a gente chegou esse foi o último slide da semana atrasada, a gente chama a característica de interesse do estudo de variável. E a natureza dessa característica, se ela é uma quantificação, ou se ela é uma categorização, ou uma qualidade, vai determinar o tipo de variável que a gente está utilizando. Então a gente tem esses dois tipos principais de variáveis, como a gente viu na semana retrasada, as categóricas ou qualitativas e as quantitativas. E a gente viu que cada uma delas também tinha dois subtipos, se dentro daquelas categorias possíveis de informação existe uma ordenabilidade intrínseca, do tipo nível de gravidade de uma doença, brando, moderado e grave. São três classificações, são três qualidades. Não um não tem nada de quantitativamente maior do que o outro, mas existe uma ordenação, talvez por intensidade, tá? Mas não por quantidade. Então a gente de vez em quando fica nessa ideia, será que intensidade e quantidade é a mesma coisa? Não é bem assim. Intensidade está mais para coisas que a gente não está quantificando estritamente falando, mas existe talvez uma gravidade maior, mas não é 10 vezes maior. Então, por isso, não é uma quantidade. E, por conta disso, a gente acaba chamando de categórica ordinal. Por outro lado, outros tipos de categorias, de variáveis categóricas, que não possuem nenhum tipo intrínseco de ordenação, tipo gênero, etnia, são variáveis categóricas nominais. Das quantitativas, em geral, as grandezas físicas, que podem variar entre um valor possível e outro, numa continuidade de valores possíveis, uma infinidade de valores possíveis, a gente diz que é uma variável quantitativa contínua. Por exemplo, a altura. Entre a altura de 1,70 m exato e 1,71 m exato, existe uma infinidade de alturas possíveis. Talvez o nosso instrumento de medida não tenha precisão para perceber essa infinidade de possíveis alturas entre 1,70 m exatos e 1,71 m exato. Mas existe altura dentro dessa continuidade. Então, uma variável quantitativa contínua. Por outro lado, variáveis quantitativas que não têm essa natureza, de que podem variar continuamente, os valores possíveis dessa variável, por definição, se dão espaçados um em relação ao outro, tipo número de filhos, número de vezes que teve aquele quadro de doença. Só tem como ser, nesse caso, nesse exemplo, um número inteiro de vezes. Então, entre o valor possível 2 e o próximo valor possível 3, não tem uma continuidade de valores possíveis. Existe um intervalo que não pode ser ocupado por aquela variável. Então, a gente diz que é uma variável discreta. Para que a gente classifica essas formas todas de variáveis? Pelo fato de que, para cada tipo,
alguma abordagem em termos de tratamento, de processamento, vai ser utilizada em outro tipo, isso não é adequado. Então a gente tem que ter ideia, bem geral, o que a gente pode utilizar para cada um desses tipos para depois não cometer algumas gafes que se vê cometendo por aí. Então vamos primeiro definir bem essas questões de tipos de variáveis. E a gente fechou mais ou menos nessa partezinha aqui, na última semana, de que para variáveis categóricas, em geral, elas são nomes extensos, tipo gênero, masculino, feminino. E quando a gente vai preencher a nossa tabela, não necessariamente a gente tem que escrever todas essas letras. Então a gente usa códigos, símbolos, coisa que a gente chama de codificação, decodificação, que permitam depois a decodificação. A gente, a partir de um símbolo, saiba que aquilo representa o gênero masculino e assim por diante. Aqui está errado, tá, pessoal? Aqui não é codificação, descodificação, no próximo slide está certo. O que a gente vai ver no caso das quantitativas é um fenômeno chamado discretização. Aí é o que a gente vai ver no próximo slide. Então, para a variável categórica, o que significa essa questão de codificação? A gente tem valores que têm um significado muito bem claro, como a gente falou antes, gênero, masculino, feminino, etnia, são vários valores, aí depende muito de cada lugar, tem algumas convenções de o que se chama de etnia. Nome da doença, são várias coisas que a gente, cada nome tem várias letrinhas, e se a gente fosse preencher uma tabela escrevendo no braço todo o nome, a gente vai perder um tempo muito grande, não precisa. A gente pode fazer uma tabelinha em algum lugar dizendo, olha, o algarismo 0 representa, sei lá, alguma isquemia. O algarismo 1 representa, sei lá, esquizofrenia. E assim por diante. Cada algarismo representando um determinado nome. Esse algarismo não representa número, não é uma quantidade, é um símbolo. E a gente tem que tratá-lo como tal. Então a gente não pode se permitir, será que o 2, aquela doença que possui o algarismo 2, o símbolo 2, é o dobro da doença que tem o algarismo 1? Não, não é. Tampouco ela tem algum grau de ordenação também. Não necessariamente as coisas precisam ser ordenáveis para que a gente possa representar por algarismos. É um símbolo como outro qualquer. Então, uma forma da gente simplificar a representação desses valores possíveis da variável por meio de símbolos. E, por conta disso, a gente consegue preencher, seja numa tabela de computador ou seja numa tabela de papel, de forma muito mais prática. Mas sempre visando a decodificação depois. Se a gente depois perdeu aquela legendazinha que diz que o 0 é essa doença, o 1 é essa doença, o 2 é aquela doença, perdeu a informação, acabou. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, toda a codificação pressupõe que depois a gente seja capaz de decodificar. Então, por exemplo, no caso do gênero, para a nossa língua, e para o inglês e para o francês também, se eu não me engano, vai ser nenhum problema a gente colocar MF, de masculino e feminino. Em outras línguas, talvez não seja tão claro. Tá? Por outro lado, a gente pode usar esses dois símbolos, que são universalmente aceitos, em compensação, para vocês encontrarem isso no computador vai ficar difícil. Então, talvez em vez de ajudar, no braço seja fácil, mas no computador vai ser mais difícil. Então, são coisas que a gente tem que ver em termos práticos de como que a gente vai codificar.